tarde a todos, meu nome é Danilo Sacramento, sou professor de Biologia e hoje nós vamos falar um pouco do reino fungi, certo? No reino dos fungos. Lembrando que vai ser aquele mesmo padrão. Muitos deles são uni e pluricelulares. Aqui também não foge dos reinos. Até então, certo? Nós vamos citando os grupos, nós vamos citando os reinos. Então vamos lá. Com várias células, possuem um corpo chamado micélio. Tá bom? Ele, mesmo sendo unicelular, ele tem uma formatação corporal específica chamada micélio. Então, quando você vê escrito na prova micélio, lembre de micologia. Se eu não me engano, esse é o nome do estudo dos fungos. Deixa eu dar uma olhada aqui na internet. Rapidinho, só para tirar essa dúvida. Exatamente. O micélio é o corpo do fungo. Micologia é a ciência que estuda os fungos. Então, olha lá, a relação bacana para lembrar. O qual é formado de um emaranhado de filamentos chamados hifas. Vamos desenhar um pouco. Vamos lá. Bem genérico, certo? Aqui o corpo e as hifas. Bem genérico mesmo, filamentos chamados. Eles vivem em locais úmidos e ricos em matéria orgânica. Os fungos são importantes decompositores ao lado das bactérias. Eles são saprófitos, certo? Quando você observar fungo, cuidado, porque você pode estar lidando com uma matéria que está em decomposição, matéria orgânica em decomposição. No caso, se você encontrar um fungo em cima de um pedaço de madeira, qualquer, em algum lugar que você vá, sítio ou fazenda, aquele pedaço de madeira pode estar em decomposição. Então, cuidado, que é muito perigoso. Sua nutrição, a nutrição do fungo, não é sua nem minha, certo? É heterótrofa, mas sim, nossa nutrição também é heterótrofa. Por absorção e não possuem clorofila. Certa digestão é extracorpórea. O fungo ele tem o líquido ou sólido ali. Ele lança enzimas para fora do corpo em um objeto que seja de seu alimento, seja líquido ou sólido. Ele lança, digere ali e à medida que as substâncias vão sendo diluídas, ele vai, digamos, na pele dele, ele vai absorvendo no micélio, vai absorvendo os nutrientes que vão sendo transformados ali, os úteis, certo? A reserva de energia, o glicogênio, veja que ele tem uma característica um pouquinho animalesca. Ora você vai observar características nos fungos, eu vou chamá-los de intermediários. Ora você observa características animais, ora características vegetais, certo? O grupo com mais destaque é o Basidiomycetos, certo? Conhecido como cogumelo de chapéu. Ou seja, Basidiomycetos, ele pode servir de base, certo? Por isso que eu disse que é um desenho genérico. É o cogumelo, um cogumelo com um chapéu. Que é o padrão, a ideia que a gente tem de cogumelo é exatamente dos Basidiomycetos, que é a ideia base de um cogumelo. 4 minutos. Neles, a parte vegetativa, olha lá, que tem características aproximadas da vegetal. Aproximadas, não é igual. É subterrâneo, desenvolve embaixo do solo. Lembra de raiz da planta? Pois é. A parte aérea, visível ao corpo, o chapéu, você tem um talinho saindo e o chapéu, aquele talinho, segue debaixo da terra ou dentro do casco de árvore ou dentro da árvore em decomposição, onde ele está fixado. O fungo sempre se fixa em algum suporte, lembre-se disso, certo? E forma um chapéu, que é a frutificação ou basiocarpo, que é a brota da parte vegetativa do solo. Cada um deles possui basídeos, que produzem basidióporos. Quando eliminados e disseminados, podem germinar em
gerar novos micélios. Veja bem, você tem aqui o corpo frutificado e os basídeos que formam basidióporos. Então, ele vai formar poros. Lembre sempre de algo arredondado, pequeno, porque nós vamos ver isso mais à frente. Daqui a pouquinho nós vamos ver. Poros, certo? São pedaços arredondados, vamos chamar assim, dele, que ao serem espalhados, os basidióporos, certo? Estoura, sai, são soltos no ambiente e naqueles lugares onde eles caem, eles vão ter uma probabilidade de germinar e se tornar um novo fungo, formando um novo micélio, ou seja, um novo corpo dele, tá bom? Lembra lá de micologia, estudo dos fungos. Cada corpo frutificado pode germinar e gerar novos micélios. Então, se gerou o corpo, ele mesmo se torna como se fosse uma raiz que fixa num suporte, seja uma árvore morta, uma região de terra bem úmida, certo? E depois forma um chapeuzinho. Então, tem o corpo que vai e forma aquele formato genérico de chapéu. Ao esse poro sair, vai gerar um novo desse, pequeno, vai se desenvolvendo, que é o micélio, até se tornar um adulto. Possui várias importâncias de pesquisa, certo? Os fungos eles têm importância em diversos motivos. Na cultura tradicional, existem fungos que podem ser comestíveis. Eu vou ver se dá para criar um outro vídeo especificando isso. Fungos que podem criar fogo, para que você que gosta de fazer atividade outdoor, pode pegar o fungo, raspar com algum tipo de metal, de zinco ou cobre ou até chumbo, e gerar fogo ou até mesmo em pedras. Entendeu? Vamos lá. Na ecologia eles são decompositores ou saprófitos. No caso aqui, conhecimento científico para a Enem vestibular, EJA ou concursos, certo? Vestibular, EJA e Enem. Decompositores ou saprófitos. Lembre-se, fungos e bactérias reciclam. Tem uma matéria lá orgânica que ninguém está usando, ali tem muita proteína, enzima. É uma carcaça de um animal decomposto. Pois bem, eles vão lá e se apoderam daquele tipo de corpo, seja de uma planta também, de um animal ou uma planta, e transformam aquilo em substâncias que vão vão evaporar, virar gases, ou simplesmente evaporar, virar gases, serem nitrificados, lá o solo captando aquele tipo, se tornando um adubo, um humus, tudo mais. Presença também, por exemplo, em conjunto com as minhocas, nós vamos falar de anelites mais à frente. E exatamente isso, eles fazem decomposição em todos os ambientes terrestres. Okay? Na agricultura são parasitas do cultivo do arroz, milho, feijão, tomate, café, algodão, etc. E combate insetos praga como besouro e cigarrinha. Na agricultura ele tem duas utilidades. Certo? Vamos agitar isso aqui, meu Deus do céu. Na agricultura ele tem duas utilidades. A primeira utilidade é o seguinte: milho, trigo e soja são as três mais abundantes e importantes culturas, certo, na agricultura. Mas aqui ele cita arroz, feijão, batata, tomate e café, que também têm suas importâncias. Aquelas três movem a economia do mundo mais do que as outras, que também movem, mas em maior quantidade, somando os três. Dá uma enorme quantidade. Pois bem, existem fungos que ajudam essas plantas, outros que atrapalham. Os que atrapalham, eles se tornam doenças para essas próprias plantas, doença fúngica. Enquanto que os que ajudam, eles têm a planta, tem um inseto, um artrópodo, que vai lá e tirar a seiva elaborada. E o que acontece? Esse fungo vai e ataca esses insetos. Vivem das energias daquele inseto.
da energia produzida e selecionada, que o inseto, a planta seleciona do sol e o inseto seleciona da planta. Pois bem, o fungo vai lá e tira. Isso desestimula populações de besouros e cigarrinhas a invadir essas plantações. Na saúde humana, para você que já foi muito em festa, que acha que tá na moda, sai beijando todo mundo, fazendo isso e aquilo com todo mundo, cuidado, viu? Existe uma doença candidíase, que é apelidada de sapinho, dá na boca, a boca fica toda podre de ferida, parece uma hanseníase específica da boca, parece. Mas a hanseníase não é causada por fungo, certo? Também não vou dizer do que é, descubra. Pois bem, eu já falei isso aqui. Eis que os fungos da candidíase, eles destroem a mucosa bucal, certo? Muito cuidado. Tem importância na saúde humana. Quando fala assim de importância, não é porque é melhor do que o resto, porque é importante conhecer aquele grupo, especificamente aqui os fungos, para a partir daí saber o que se pode fazer para a melhoria da qualidade de vida humana na Terra, certo? Então, muito cuidado com esses termos. Em provas são muitos detalhes importantes. A fabricação de álcool etílico, entendeu? O levedo, a levedura, aquela espuminha bacana que às vezes fica derrama a cerveja, às vezes, poxa, que estranho. Parte líquida. Tá toda líquida, eu derramo uma garrafa e vai no copo, mais da metade de espuma, ficou líquido isso aqui, aí cada vez que vai soltando as bolhas, vai o líquido se formando e a parte branca sumindo. Pois é, aquela parte branca é feita de fungo. Leveduras na fabricação. Os Saccharomyces são importantes na fabricação de cerveja, certo? E Saccharomyces olha lá, eu estou soltando gases, eu estou fazendo fermentações. E aí, quem nunca comeu um pãozinho, um biscoito ou um bolo? Pois bem, o mesmo esquema de fermentação vai ter do outro. A diferença são os tipos de fermentação. Os nomes das produções que são feitas. Do álcool etílico vai formar álcool. E de bolo, biscoito e pão vão formar carboidratos, são açúcares. Ok? Das fermentações. Nós já falamos sobre fermentação aqui, lá em fotossíntese e respiração. Na alimentação, que são conhecidos como champignons, você literalmente come o fungo, certo? Na França era a cultura tradicional, que aí foi sendo refinada, com o decorrer do desenvolvimento da civilização, champignons se tornou iguaria hoje, certo? Na medicina da polícia criminal, fungos venenosos, diz que nem todo fungo é comestível, pois bem, fungos venenosos pode ser usado no caso do gênero Boletus e Satanás. Ó, o nome do bonitinho. Peraí, não, desculpe, perdão. O nome da espécie é Boletus satanás. E tem Amanita verna. É isso mesmo. Amanita verna. O primeiro nome da espécie é Boletus satanás. São duas espécies distintas. Olha lá. São espécies de fungos que estão. Satanás sem o acento. Entendeu? Satanas. Certo. Boletus satanas é uma espécie de fungo venenoso que na perícia criminal a polícia descobre essa espécie pode existir nessa região X. Estudo. Aí você pode verificar. E de repente você encontra um corpo em que você está trabalhando na polícia civil e encontra lá um corpo que tem essa espécie do satanás, mas ela não é típica da região, ela é típica de uma região muito distante dali, quilômetros e quilômetros, 1000 quilômetros de distância. Aí você se toca, gente, que estranho. Então, olha a lógica, aquele corpo foi morto lá naquela região e você encontrou aí, nessa. Então, muito cuidado, isso pode cair
em prova, viu? De biologia. E podem ser imortais, entendeu? Como é que é? Pessoas que se utilizam, botam esses tipos de fungos, pegam as essências deles e botam em comida, bebida, para fazer mal a um outro ser humano. Assim como produtos de alucinógenos, como LSD, tá bom? Então, veja lá que o nome é Amanita verna e Boleto satanas, certo? O do LSD é Claviceps purpurea. Olha lá, Claviceps purpurea. Outro fungo, o ácido lisérgico. Lembre de lisérgico, o nome lisérgico lembra leso, lesar, lisérgico, entendeu? Deixar leso. É um ácido que deixa realmente o ser humano, primeiro faz uma alteração horrível aqui, muda todo um padrão de estrutura dos nas nossas queridas sinapses, que eu já expliquei aqui. Eu ainda vou encontrar até as apostilas, que eu ainda não achei, incrivelmente. E rituais religiosos, que é a Amanita muscaria. E no caso do câncer, que é Aspergillus flavus. Então, existem várias utilidades, tanto para você estudar no combate a o que o fungo causa, como por exemplo a LSD é uma droga, ela é criminalmente punível, né? Digo, penável foi boa, punível, penalmente punível. Então o indivíduo que porte esses fungos, portar o fungo, não é nem a substância, pode acabar sendo preso sem autorização alguma. O indivíduo pode acabar sendo preso por estar portando, certo? E esse gênero Amanita é interessante porque aquele santo daime, aqueles tipos de grupos religiosos que se utilizam de plantas para fazer rituais religiosos, de beber, cheirar ou fazer qualquer tipo de alteração fisiológica no próprio corpo para dizer que está vendo, imaginando uma entidade divina e tudo mais. É um fungo. Pode ser, na verdade, né? Grande chance de ser um fungo. Bom, gente, acaba por aqui um pouquinho mais de 17 minutos. Abusei um pouquinho nesse final de explicação. Espero que esteja um pouco claro, certo? Eu estou procurando melhorar ao máximo esses vídeos. Eu gravo, daí eu vejo e revejo meus erros, corrijo-os. Às vezes eu coloco a correção em letras aqui e tal, para explicar bonitinho. Espero que vocês gostem dos vídeos. É tudo simples, eu estou fazendo da forma mais simples e impossível de se entender e compreender, certo? Na vida. Então, Deus te abençoe, bons estudos, boas notas. Até mais.